Oi, turma, mais uma aula da professora Sabrine, da disciplina de Biologia do 9º ano. Nós iniciaremos o capítulo 6 com a classificação dos vegetais. Peguem um caderno de vocês, escrevam essas 3 perguntinhas que estão aqui, A, B e C, e que diz assim: identifique as partes de plantas representadas em cada uma das imagens. Você acha que todas as plantas apresentam as mesmas estruturas ou os desenhos apresentados nessas páginas foram utilizados em uma aula de classificação de plantas? Como você classificaria as plantas existentes na Terra, tá bom? Então, a gente está falando aqui de classificação, ou seja, nós, aqui o Brasil, ele tem a maior diversidade do mundo, tá bom? Então, para que isso seja possível, conhecer e estudar a diversidade de espécies e vegetais, por exemplo, é preciso catalogar as espécies. Então, a gente já sabe que o Brasil é um dos maiores que possui tanto vegetação na parte animal quanto na parte vegetal. Nós temos uma grande diversidade, assim também como a diversidade dos tipos de biomas, tá bom? Então, o que quer dizer essa palavrinha aqui, catalogar? Vamos lá. Catalogar quer dizer que é cadastrar, ordenar, relacionar em um catálogo, qualificar ou classificar. Ou seja, tudo aquilo que foi encontrado, tudo aquilo que foi pesquisado, tudo aquilo que foi achado por um pesquisador, por um estudante, tudo isso foi catalogado e colocado em ordem, colocado em grupos, colocado em catálogos, tá bom? Principalmente em revistas científicas. Como diz aqui, a Flora Brasiliense é o maior projeto de catalogação de uma flora da história da botânica. Nele são descritas espécies de plantas e essas plantas elas são todas abordadas aqui nessa capa original desse livro, que foram catalogados, tá bom? E todos eles foram colocados nessas obras brasileiras aqui, que vão dizer que a espécie de floras no Brasil são várias, ou seja, são inúmeras, chega a ser mais de 1000 espécies de vegetais. Então, ou seja, catalogar quer dizer que eu tenho que pesquisar algo, classificar ou ordenar em algo ou relacionar de acordo com o tipo de região que eu estou situado, de acordo com o tipo de vegetação que cada bioma vai estar aí condicionado com esse tipo de características. Ou seja, eu tenho uma flora e eu preciso catalogar. Então, bora lá. Então, essa diversidade de vegetais na Terra, ela é enorme, a gente já sabe. Então, para facilitar os estudos, o que é que eles fizeram? Eles foram agrupados de acordo com algumas características, como ou a presença de vasos condutores, como a gente consegue observar aqui, plantas. Sem vasos condutores, a gente tem aqui briófitas. Com vasos condutores, eu tenho aqui as sem sementes, que são as pteridófitas. Eu já vou descer aqui para aquelas com sementes. Sem frutos, tá bom? Já tem aqui gimnospermas e tem aquelas com flores e frutos. A gente volta aqui, ó. Tem as angiospermas, tá bom? Então, a gente coloca essa ordem de classificação em algum esquema para verificar as características de cada espécie de plantas, até mesmo para facilitar essa identificação, classificar e contribuir principalmente para a evolução desses seres vivos. Então, a gente agora vai partir aqui para algumas plantas, tá bom? E a gente tem aqui as briófitas. Vamos lá. As briófitas representam a passagem do ambiente aquático, tá bom? De acordo com o seu nível de evolução, elas passam de ambiente aquático para o terrestre. Então, elas apresentam algumas características que evitam a perda excessiva de água para o ambiente, mas ainda depende da água para se reproduzir. Por isso, geralmente, são encontradas em ambientes úmidos e próximos de águas. Então, a gente tem aqui algum exemplo das plantas hepáticas, tá bom? Que são esses pequenos musgozinhos pequenininhos aqui. Essas plantas hepáticas não apresentam vasos condutores, ou seja, são avasculares, são de pequeno porte e dependem da água para reproduzir, ou seja, são características de ambientes terrestres, mas a principal característica dessas plantas briófitas são aquelas que não apresentam vasos condutores, ou seja, são avasculares, são de porte pequeno, tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui da planta hepática, que pode atingir cerca de 10 centímetros de comprimento. Então, vamos lá. Durante o ciclo de vida, elas apresentaram duas formas bem distintas de gametófito e esporófito, tá bom? Então, a gente consegue observar aqui uma forma bem distinta, a forma do esporófito.
vive sobre o gametófito, na qual geralmente depende para sua nutrição, ou seja, ele apenas vai apresentar a fase assexuada do seu ciclo de vida de uma briófita, ou seja, que necessariamente não precisa de uma troca de gametas. Eu tenho a fase aqui gametófita, ou seja, nas briófitas não apresentam folhas, caules e raízes, como os outros vegetais. No entanto, elas possuem filóides, ou caulóides ou rizóides, ou seja, não vou chamar aquilo de raiz, nem de caule e nem de folha. Eu vou chamar aqui essas estruturas de caulóides, tá bom? Que é esse pequeno caule, caulóides, rizóides, que são as raízes, e essas pequenas folhas de filóides, que são as plantas hepáticas. Então, eles vão apresentar aqui o rizóide, que vai servir como a fixação do vegetal no substrato, e não realiza fotossíntese nem absorção de águas e minerais. É uma estrutura bem simples. Eu vou ter o caulóide, que vai realizar a fotossíntese, a absorção de água e sais minerais, além de sustentar outras partes dos vegetais. Eu tenho o filóide, que vai estar realizando a fotossíntese e a absorção de água e sais minerais do ambiente. Eu vou ter aqui a haste, na qual vai ter a sustentação dessa cápsula, e essa cápsula é responsável pela formação desses esporos, exatamente para acontecer esse tipo de reprodução. Então, a gente vai ver aqui a reprodução das briófitas. Diferente dos demais grupos de plantas, as briófitas, ou seja, o gametófito, é a fase dominante, ou seja, que corresponde ao vegetal em si. E o esporófito, por exemplo, ele é maior do que o gametófito e depende nutricionalmente dele, sendo observado apenas em parte do ciclo de vida das briófitas. Então, a gente tem esse esquema aqui, lembrando que cada uma dessas setinhas vai indicar como vai estar acontecendo esse tipo de reprodução. E eu vou ter aqui o feminino, tá bom? E o que está azulzinho em masculino. Então, o primeiro, vamos lá aqui. Aqui o primeiro eu tenho o feminino, tá bom? Então, no gametângio feminino ocorre a formação da oosfera. Essa formação da oosfera vai ser responsável aí por estar fecundando, tá bom? Então, eu tenho aqui a primeira fase. Formação do gametângio, tá bom? Justamente na formação da oosfera. Aí eu vou partir aqui para o segundo, que já é um gameta masculino. Esse gameta masculino a gente vai chamar de gametângio masculino. No feminino a gente vai chamar de gametângio feminino, tá bom? No gametângio masculino vai acontecer a formação do anterosóide. Essa oosfera é como se fosse o óvulo, tá bom? E o anterosóide é como se fosse mesmo o espermatozoide nos seres humanos, tá bom? Então, ou seja, eu tenho aqui a formação desses gametas, tá bom? Nas quais, no feminino, eu vou chamar de oosfera, enquanto aqui no masculino eu vou chamar de anterosóide. Vai partir aqui, ó, pro 3. Eu tenho aqui o anterosóide, tá bom? Eu tenho aqui a água. E aqui no terceiro, os anterosóides se movem por meio de água até a oosfera. Então, esses anterosóides vão se unir aqui, ó, na oosfera, originando um zigoto. E esse zigoto vai se desenvolver até originar aqui um embrião, como se fosse mesmo a reprodução sexuada, tá bom? Eu tenho aqui a formação do gametângio masculino, formação do gametângio feminino, que vai estar formando aqui o anterosóide. Depois que esse anterosóide se une aí com a oosfera, ele vai estar formando um zigoto, e desse zigoto vai estar formando um embrião. E o embrião vai originar o esporófito, tá bom? Que vai permanecer sobre o gametófito. Essa parte assim que ele vai estar se unindo mesmo. Então, nessa cápsula, que vai ficar aqui acima, ó, ele vai ocorrer a formação desses esporos que são liberados no ambiente. Como assim, professora? Quer dizer que por meio assim de vento, essa oosfera, ou seja, vai encontrar o anterosóide por meio de água? Pode acontecer sim, por dispersão pelo ar. E aqui no 8, a gente consegue observar aqui já a formação, que ao encontrar condições adequadas, esse esporo vai se desenvolver dando origem a gametófito feminino e gametófito masculino, tá bom? Que é em si a plantinha já parcialmente desenvolvida, tá bom? Então, tenho aqui a reprodução das briófitas
que vai se dar pelo gametófito, ou seja, o gametângio feminino, e o gametângio masculino, que vai estar formando a união entre o gametângio feminino, que vai ser a oosfera, até a formação aí do anterozoide, que é o gametângio masculino, vai formar o zigoto, depois do zigoto o embrião, e dentro desse embrião vai estar formando aí todos esses gametófitos que vão dar origem a uma nova planta. Então, esse ciclo, a gente pode dizer que ele é algumas briófitas também vão apresentar um ciclo assexuadamente, ou seja, por meio de fragmentação, mas no processo representado acima, que é esse aqui, a gente vai dizer que é um processo onde ocorreu a troca de gametas. Então, a gente vai participar de uma outra aqui chamada pteridófitas. As pteridófitas são vasculares, tá bom? Diferente aqui das briófitas, que são avasculares. As pteridófitas são vasculares, já surgiu uma novidade evolutiva aqui, quer dizer que eles vão já apresentar vasos condutores, possuem estruturas verdadeiras, caule subterrâneo e possuem valor ornamental. Então, a gente tem um exemplo aqui das samambaias e do samambaiaçu, que é uma planta maior, bem maior mesmo do que a samambaia. Então, diferentemente das briófitas, as pteridófitas vão apresentar vaso condutor, tá bom? Como xilema e floema, e que vai facilitar o transporte de seiva bruta elaborada por essa planta. Então, assim, as briófitas e pteridófitas apresentam forma de gametófitos e de esporófitos bem distintos também. Porém, nas pteridófitas, o esporófito é nutricionalmente dependente do gametófito, ou seja, eles têm função principalmente a partir desses esporos que são liberados, principalmente aqui na samambaia, que ficam bem atrás da folha, são liberados no ar, até a formação de uma nova samambaia. Então, temos aqui o ciclo reprodutivo. Nas pteridófitas, além da importância relacionada à fotossíntese, as folhas dos esporófitos abrigam estruturas chamadas soros. São aquelas pequenas estruturas que ficam atrás das samambaias. Então, a gente tem aqui esse esquema. Esse esquema, eu vou ter o gametófito, que vai produzir gameta masculino anterozoide. Aqui, gameta masculino anterozoide, e o feminino da oosfera, tá bom? Gameta masculino nas plantas eu chamo de quem? De anterozoide. Gameta feminino eu chamo de oosfera, tá bom? Então, com auxílio aqui, o 2, da água, os anterozoides se locomovem até a oosfera, e aqui no 3 eu vou ter a união da oosfera, que vai formar, mais uma vez aqui, o zigoto. Então, esse zigoto se desenvolve de uma forma de um embrião que vai dar origem ao esporófito jovem, parcialmente semelhante à samambaia, tá bom? Então, após esse desenvolvimento do esporófito, aqui no 5, eles vão desenvolver esses soros, que são esses pequenos fragmentos aqui, ó. Na verdade, vão parecer minúsculos pontinhos marrons na samambaia, tá bom? Então, são esses esporos. Tem o soro aqui fechado, esses esporos vão estar saindo do soro. Então, esses esporos são liberados no ambiente e, enquanto condições adequadas, vão se desenvolver, originando novos gametófitos, que reinicia, então, assim, um ciclo de reprodução dessas pteridófitas. Eu vou ter aqui a mais avançada, tá bom? Parcialmente avançada. Já tenho aqui uma breve relação aqui com relação à diferença de ambas. As gimnospermas são plantas terrestres de clima frio ou temperado, possuem ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas de estobilos e a produção de sementes. Vejam bem, aqui na samambaia eu vou apresentar já vaso condutor, não vou apresentar caule, tá bom? Vou chamar ainda de cauloide e rizóide ainda. Já que nas gimnospermas eu já tenho uma semelhança, ou seja, eu já tenho uma novidade evolutiva com relação às demais. Eu já vou apresentar aqui fruto, tá bom? Mas não vou apresentar aqui sementes. Então, a gente tem aqui principalmente as pinhas, tá bom? Como principal representante das gimnospermas. Então, vamos lá. A gente já sabe que elas vão apresentar sistema de vaso condutor, vão apresentar
frutos. Então, a gente tem nas gimnospermas células que vão originar gametas masculinos que estão presentes em estruturas chamadas grão de pólen, geralmente transportados pelo vento ou pelos animais. Nas gimnospermas, os grãos de pólen que carregam os gametas masculinos e femininos são produzidos em folhas modificadas chamadas estobilos masculinos. Já as células que originam gametas femininos são chamadas, ou sejam presentes em estobilos femininos. Então, após a união dessas gametas, tanto masculino e feminino, vai ocorrer a formação do zigoto, que posteriormente também vai dar origem a um embrião. Então, vejam bem, a gente tem aqui o tegumento dele. O que vem a ser esse tegumento aqui nessa semente? O tegumento ele é uma estrutura que vai envolver e proteger o órgão vegetal ou parte dele, tá bom? Então, essa é a proteção aqui do tegumento, que vai proteger aqui esse novo embriãozinho aqui, como a gente consegue observar aqui nessa imagem. Então, eu tenho o estobilo masculino no pinheiro, vejam bem, é uma corzinha amarelada, enquanto que o feminino aqui, o estobilo feminino do pinheiro, ele vai ser uma corzinha mais marrom, que vai dar origem realmente à pinha. A pinha é um exemplo bem clássico aí das gimnospermas. E tenho aqui a reprodução das gimnospermas. Então, aqui na araucária, em veja que eu tenho o feminino e o masculino, tá bom? Aqui em na araucária, os estôbilos masculinos e femininos estão presentes em indivíduos diferentes, vejam bem. Aqui a gente já tem uma nova novidade evolutiva, e ambas são diferentes, tá bom? E aqui no 2, vai acontecer aí a formação do grão de pólen, tá bom? Esse grão de pólen, que são nos estôbilos femininos a maior produção de óvulo, e essa estrutura vai conter a oosfera, que é o gameta feminino, enquanto que aqui no quarto, vejam aqui o quarto, os grãos de pólen são transportados pelo vento até os estobilos femininos, enquanto aqui no 5, essa classificação aqui, com relação à reprodução delas, o grão de pólen vai se desenvolver e produzir um tubo que penetra no estobilo feminino. Por meio desse tubo, os gametas masculinos chegam até o óvulo que contém a oosfera, chegando aqui no 6, que é a minha reprodução. Eu vou ter o gameta masculino e o gameta feminino, eles vão se unir no interior desse óvulo, e a união dos gametas resulta na formação do zigoto, que posteriormente vai dar origem a um embrião. E o óvulo contendo o embrião se desenvolve e vai originar a semente. Vejamos aqui no 7. Depois que originou a semente, essa semente vai ser dispersa principalmente pelos animais. E aqui no 8, eu vou ter, que na verdade vão se encontrar condições favoráveis, esse embrião presente na semente vai desenvolver e originar o novo indivíduo, tá bom? Agora a gente vai para as angiospermas. As angiospermas são as plantas mais bem desenvolvidas, é tudo aquilo que vai apresentar fruto, flor, semente, principalmente. São vasculares, lembrando que possuem sistema de vasos condutores, é o topo da cadeia evolutiva. Como assim? Quer dizer que foram aquelas plantas que mais se desenvolveram, que mais conseguiram estruturas para permanecer aí com essas características. E utiliza polinização para reprodução, também é uma característica que vai distingui-lo das demais partes de plantas, tá bom? Vão apresentar flor e fruto e semente. São vasculares, ou seja, apresentam vaso condutor. E utilizam a polinização para sua reprodução. E a gente tem um exemplo clássico aqui de mangueira. A mangueira ela é um exemplo clássico de angiosperma, tá bom? E a gente vai verificar aqui que as angiospermas vão apresentar flor. Então, o que é a flor? A flor ela contém órgãos reprodutivos dessas angiospermas, tá bom? E nela vai ocorrer a produção de gametas femininos e masculinos. Então, depende do vento para que ocorra a fecundação. Ou seja, dependem basicamente do vento e também dos polinizadores aqui. Exemplo, a abelha, ou seja, todo aquele inseto que habita
o interior de uma flor, quer dizer que ele é um polinizador. Ou todo aquele inseto que é um dispersor, que ele tende a dispersar sementes, vai dizer que ele é também um dispersor, que ele vai auxiliar para que ocorra o maior desenvolvimento de plantas. Então, a gente tem um exemplo claro aqui no vegetal, o que é um gameta masculino e feminino, tá bom? São diferentes. Então, a gente tem aqui na fotografia A, a gente tem aqui as que produzem gameta feminino, vejam bem, é uma semelhança, tá bom? Esse aqui é o feminino, enquanto aqui no B tem o exemplo clássico de mamão, aqueles que produzem gameta masculino. Sempre tem aquela mãe que fala que mamão é fêmea e mamão macho. Sim, existe sim. Se a gente for observar a classificação aqui com relação à semelhança das flores, é realmente muito diferente, tá bom? Aqui a gente tem a feminina e a flor do mamão masculino, tá bom? Então, vamos lá. A flor é, portanto, essencial para a reprodução das angiospermas. Agora, a gente vai ver aqui uma estrutura básica dessa flor. Vamos lá. Em A, eu vou ter aqui em A o estilete. Aqui, ó, em A é o estilete. Em B, o estigma. Vou falar aquilo mais que difere mesmo com relação ao que a gente mais encontra de semelhante em flor, tá bom? A gente tem aqui o estilete, o estigma principalmente aqui, naquelas papoulas, que é bem mais visível, que são aquelas plantinhas mais avermelhadas. Em C, a gente tem aqui o estigma, tá bom? E o estilete que vai unir o ovário ao estigma, que é a estrutura que vai ocorrer a deposição dos grãos de pólen, principalmente, tá bom? Então, os gametas são produzidos no androceu, que é formado por um conjunto de estames, e cada estame é formado por uma ânteda, tá bom? Então, a gente vai ter essas ântedas aqui, ó. Consegue observar aqui na imagem? Isso aqui é uma ânteda. Então, a ânteda, ela vai ter principalmente como formação de gametas. E a gente tem aqui os receptáculos, tá bom? Então, a gente tem... Essas são as principais estruturas presentes em ambas as maiorias das plantas. Então, a gente vai ter aqui, principalmente, a inflorescência. O que vem a ser inflorescência? Nas angiospermas, eles vão apresentar flores reunidas em uma estrutura denominada inflorescência. Então, em alguns casos, as flores são bem pequenas e arranjadas, de modo que todas juntas pareçam formar apenas uma flor, como que é o caso, exemplo, somente das margaridas, dos girassóis, mangueiras e dente de leão, tá bom? Então, a gente tem aqui em conjunto, vão formar... E que no girassol, eles geralmente tendem a encontrar os raios solares exatamente para obter maior capacidade de fotossíntese. Então, a gente tem um tipo de reprodução assexuada, no qual a gente tem um indivíduo que pode se formar de outras partes de plantas, como caule e raiz. Exemplo, a gente tem aqui a reprodução do morango. O morango tem a estrutura dele fixa aqui no solo, e desse estolho aqui vai formar um novo pezinho de morango, ou seja, morangueira. E a fase sexuada envolve a união de gametas. Esse processo ocorre principalmente em flor. De maneira geral, envolve a participação de polinizadores. Então, tem dois tipos de reprodução aí nas minhas angiospermas. Tanto a reprodução assexuada, ou seja, que de uma parte de uma planta pode dar origem a uma nova plantinha, ou eu utilizo aqui os polinizadores, dispersores de sementes, principalmente, como as aves, alguns mamíferos, para a parte de reprodução.